Episódio 1. A primeira suspeita. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e até pouco tempo atrás eu achava que tinha a vida perfeita. Arquiteto, dono do meu próprio escritório, casado com a Júlia, meu melhor amigo, o Marcos era meu sócio. Parecia um roteiro de filme, né? Só que o meu virou um filme de terror. Tudo começou com pequenas coisas, sabe? Júlia chegava tarde, sempre com uma desculpa nova. Marcos cancelava reuniões importantes em cima da hora. Eram sussurros no telefone. Sorrisos que não chegavam aos olhos. Eu sentia uma energia estranha no ar, uma desconexão que não existia antes. No começo, eu ignorava. Pensava que era estresse, cansaço da rotina. A gente se convence de cada coisa pra não encarar a verdade, né? Mas uma noite, a desculpa dela foi tão furada, o olhar dele tão falso, que uma sementinha de dúvida começou a germinar. Eu não queria acreditar, mas meu instinto gritava que algo muito errado estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Eu só não imaginava o tamanho do abismo que estava prestes a se abrir. Episódio 2. A confirmação. A dúvida, uma vez plantada, não para de crescer. Eu precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Comecei a prestar mais atenção. Um dia, vi uma notificação no celular da Júlia, que ela tinha deixado na mesa. Era uma mensagem do Marcos. O coração gelou. Não era uma mensagem de trabalho. O apelido, o emoji de coração. Aquilo me quebrou. Para ter certeza, instalei um aplicativo de recuperação de arquivos no computador do escritório, aquele que nós dois usávamos. Foi como abrir a caixa de Pandora. Encontrei conversas antigas, fotos, planos de viagens secretas. Não era um deslize, era uma vida dupla. A mulher que eu amava e o amigo que eu considerava um irmão estavam juntos. Lembro de ficar paralisado na cadeira, o ar faltando nos pulmões. A dor da traição é física, mas no meio daquele caos, uma raiva fria começou a tomar conta de mim. Eu não ia ser só a vítima dessa história. Eles não sabiam, mas eu já tinha a primeira prova. Episódio 3. A descoberta do golpe financeiro. Com a dor da traição pessoal ainda me consumindo, decidi mergulhar no trabalho para não enlouquecer. Mas o trabalho se tornou o segundo ato da minha tragédia. Fui revisar as finanças do nosso escritório, algo que o Marcos sempre cuidava. Comecei a notar discrepâncias, contratos com valores inflados, pagamentos para fornecedores que eu nunca tinha ouvido falar, notas fiscais que pareciam falsas. Meu estômago revirou. Com a ajuda de um programa de contabilidade, comecei a cruzar os dados. Foi um trabalho de detetive. Horas e horas na frente do computador, com muito café e ódio. E então, eu encontrei desvio sistemático, pequenas quantias no início, que foram aumentando com o tempo. Ele estava sangrando a nossa empresa. A traição não era só no meu casamento. Era profissional, financeira. Marcos estava roubando o nosso sonho, o fruto do nosso suor, para financiar a vida dupla com a minha esposa. A raiva deu lugar a uma clareza assustadora. Eu estava sendo traído e roubado pelas duas pessoas em quem mais confiava. Episódio 4. Buscando aliados. Eu sabia que não podia enfrentar essa guerra sozinho. A primeira pessoa que procurei foi a Laura, uma advogada brilhante, amiga da minha irmã. Sentei na frente dela e despejei tudo. A traição, as mensagens, as planilhas do desvio de dinheiro. Eu tremia, mas ela me ouviu com uma calma impressionante. A primeira coisa que ela disse foi: Ricardo, respira. A partir de agora, você não toma mais nenhuma decisão emocional. Tudo será calculado. Ela me deu um plano. Precisávamos de mais provas, tudo documentado de forma legal para não dar brecha. Ela me indicou um perito contábil, o Sr. Almeida. Um cara mais velho, experiente, que olhou os números e na mesma hora disse: Meu filho, aqui tem coisa grande. Ter a Laura e o Sr. Almeida do meu lado foi como encontrar um bote salva-vidas no meio da tempestade. Eu não estava mais sozinho. Eu tinha um time e a gente ia começar a jogar de verdade. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Episódio 5. O plano de saída. Com as provas se acumulando, a advogada, a Laura, traçou o plano. A estratégia era dupla. Uma ação de divórcio litigioso contra a Júlia, com base na infidelidade, e um processo criminal e civil contra o Marcos, por fraude e apropriação indébita. O perito contábil finalizou o laudo. Era devastador. O rombo era muito maior do que eu imaginava. Enquanto isso, eu continuava agindo normalmente. Dava bom dia para a Júlia. Discutia projetos com o Marcos. Foi a maior atuação da minha vida. Cada sorriso falso era um nó na garganta. Por dentro, eu estava em pedaços. Mas por fora,
Eu era a calmaria antes da tempestade. O plano incluía congelar as contas da empresa no momento certo e garantir que ele não pudesse movimentar mais nenhum centavo. Eu estava me preparando para explodir a minha própria vida, mas de um jeito controlado. Era a única forma de pegar de volta o que era meu e sair daquele inferno. O dia D estava marcado. Episódio 6. O confronto e a justiça. O dia chegou. Eu marquei uma reunião de emergência com um Marcos no escritório. Ele entrou na sala sorrindo, sem desconfiar de nada. Do outro lado da mesa, não estava só eu, mas também a minha advogada, a Laura. O sorriso dele morreu. Em silêncio, eu coloquei sobre a mesa uma cópia do laudo contábil e as impressões das conversas dele com a Julia. Ele ficou pálido. Não disse uma palavra. A Laura então explicou, com toda a frieza jurídica, que as contas da empresa estavam bloqueadas por ordem judicial e que ele estava sendo processado criminalmente. Ao mesmo tempo, em casa, um oficial de justiça entregava a notificação de divórcio para a Julia. Eu não estava lá para ver a reação dela, mas imaginei, naquele dia, a casa caiu para eles. Não teve grito, não teve briga, foi um silêncio pesado, o silêncio da derrota. Eu senti um alívio imenso. Não era vingança, era justiça. Eu estava tomando de volta o controle da minha vida. Episódio 7. As consequências para os envolvidos. Depois da bomba veio a poeira, o processo contra o Marcos correu. Com as provas irrefutáveis, ele foi condenado. Perdeu o registro profissional e teve que me ressarcir de todo o valor desviado, com juros e correção. A reputação dele no mercado foi destruída. Ninguém mais queria contratar o arquiteto que roubou o próprio sócio. A Julia, no divórcio, saiu sem direito a nada além do que já era dela antes do casamento, já que a traição foi comprovada. Ela tentou se fazer de vítima, mas as provas eram claras. Fiquei sabendo que eles tentaram ficar juntos, mas a relação, construída sobre mentiras e interesse, não durou muito. A culpa e a desconfiança mútua destruíram o que eles tinham. Ver o castelo de cartas deles desmoronar não me trouxe felicidade, mas sim um senso de encerramento. A justiça dos homens foi feita. Agora, faltava a minha própria cura. A parte mais difícil ainda estava por vir. Reconstruir a mim mesmo. Episódio 8. O recomeço e lições de vida. Hoje, 2 anos depois, eu olho para trás e mal me reconheço. O escritório de arquitetura, agora só meu, está prosperando. Reconstruí a empresa com uma base sólida de honestidade e com pessoas de confiança. Aprendi, da forma mais dura, que sinais de alerta não devem ser ignorados, seja na vida pessoal ou profissional. A intuição é uma ferramenta poderosa. Aprendi também que a gente é muito mais forte do que imagina. A dor da traição foi imensa, mas ela me forçou a me reconectar comigo mesmo, a valorizar minha paz e a escolher com muito mais cuidado quem entra na minha vida. Perdoar não foi fácil, mas entendi que o perdão era para mim, não para eles. Era sobre me libertar do peso do ressentimento. Hoje, estou em paz. Comecei um novo relacionamento, com calma, com transparência. A vida me deu uma segunda chance, e a maior lição que fica é: não importa o tamanho da queda, o importante é a força que você descobre que tem para se levantar. Obrigado por acompanharem minha história até aqui.